Recentemente eu vi alguns enganos e questões sobre os tipos de personalidade, então hoje a gente vai entender o que são os tipos de personalidade, para que servem os tipos de personalidade, de onde vêm os tipos de personalidade, e aí depois a gente vai responder essas questões que são causadas por engano. O que são os tipos de personalidade? Os tipos de personalidade, na verdade, são apenas um código para as funções cognitivas. As funções cognitivas são modos de funcionamento do cérebro, e cada personalidade tem as suas preferências dessa função. E isso é o que cria as diferenças entre os tipos. A tipologia de Jung é um dos modelos de personalidade e comportamento mais bem estabelecido e respeitado. Testes que utilizam o modelo de Jung medem suas preferências para lidar e relacionar com pessoas, processar informações, tomar decisões e organizar a sua vida. Seus resultados oferecem uma boa visão geral de personalidade e comportamento. Você é único e sua vida é única. Diferente de como muitos pensam, um tipo não te define. Os tipos de personalidade são para auxiliar o entendimento sobre o seu comportamento e funcionamento. Uma pessoa com um tipo de personalidade, que é um artista plástico, vai desenvolver habilidades e fortalecer certas características que a outra pessoa com o mesmo tipo, que é um empreendedor, vai desenvolver completamente diferentes. O tipo de personalidade não engloba a complexidade humana, porque isso seria impossível. Ela auxilia a ver como as preferências cognitivas diferem no espectro de funcionamento e comportamento. De onde vêm as funções cognitivas? Imagina milhões de anos atrás, quando os humanos começaram a cultivar a agricultura, a gente pode notar a primeira divisão entre os humanos. Tinha os que ficavam e cuidavam da colheita e os que saíam e iam caçar. Certos tipos de humano preferiam e tinham propensão a cuidar da colheita, sem se entediar, e outros preferiam ir explorar e caçar, por não aguentar a monotonia da agricultura. Durante a história, existem várias teorias e ideias sobre a divisão dos seres humanos. Na Grécia Antiga, teorias sobre os temperamentos, sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático, se formaram. Na Índia, tem ideias sobre os 5 elementos como parte do ser humano, e separados por 3 tipos de personalidade mentais distintos, chamados de dosha, que são o Vata, Pitta e Kapha. No século XX, o psicólogo suíço Carl Jung teoriza sobre as funções cognitivas no seu livro Tipos Psicológicos e descreve pela primeira vez sobre os tipos dominantes. Myers e Briggs, usando de base essa teoria, definem códigos para representar as funções cognitivas de cada tipo, formando os 16 tipos de personalidade. Para que servem os tipos de personalidade? Quando fazem a pergunta, com o que você quer trabalhar? Essa pode ser uma pergunta muito difícil de responder quando somos mais novos, mas especialmente difícil quando nós não nos conhecemos. Os tipos de personalidade, mais precisamente as funções cognitivas, nos dão algumas direções que têm maior chance de se alinhar com o nosso funcionamento. Elas podem nos ajudar a entender nossas preferências, entender nossos pontos fortes e fracos e onde podemos nos posicionar para obter melhores resultados, para o sucesso profissional, mas também para a felicidade e estabilidade na vida. As funções cognitivas nos ajudam em vários aspectos. Elas nos ajudam a entender o espectro diverso de funcionamento cognitivo do ser humano. Elas nos ajudam a entender melhor como a nossa mente funciona e como fazer a nossa mente seguir as coisas que a gente quer fazer. Entender as nossas vulnerabilidades e como trabalhar com elas. Em vez de forçar a sua mente a fazer uma coisa que ela não quer, dê a oportunidade de florescer onde ela funciona. As coisas ficam muito mais fáceis quando a gente aceita como nós somos, ao invés de nos julgar por ter dificuldade. O ser humano, em geral, ele desvaloriza no que ele é bom e superamplifica no que ele não é bom. Respondendo questões e enganos sobre personalidade. O teste define o seu tipo. O teste é um instrumento para o auxílio em definir o seu tipo, mas tem alguns problemas. Ele não pode ser considerado fato. Com o entendimento das funções cognitivas e com a ajuda do teste, decidimos qual tipo faz mais sentido. O teste vai dar o resultado baseado nas respostas que você escolhe. Se o resultado está mudando, é porque você está mudando a resposta. O resultado nem sempre vai ser certeiro, mas nos ajuda a guiar para uma direção. Você é apenas uma coisa. Um engano que é bem comum entre as pessoas que acabaram de ouvir falar sobre os tipos de personalidade é que você é apenas uma coisa. Mas na verdade os tipos de personalidade não restringem a complexidade da pessoa, pelo contrário. A personalidade, ou melhor, as funções cognitivas, se encaixam na pessoa.
Não a pessoa se encaixa a personalidade. É uma preferência de funcionamento cerebral e um instrumento para entender como que o seu funcionamento é diferente e semelhante como o das outras pessoas. Então, como a gente falou antes, duas pessoas com o mesmo tipo de personalidade, elas vão desenvolver o cérebro de maneiras bem diferentes, dependendo da sua experiência de vida. Então, não, a personalidade não define quem você não é apenas uma coisa. E sim, a personalidade se encaixa a você. Esse é o seu funcionamento cerebral, mas isso não te define. Culpar a sua personalidade. Essa é uma crítica válida. A cultura em geral da internet usa os tipos de personalidade para colocar a culpa dos seus problemas no tipo. Mas isso é apenas para as pessoas que não sabem realmente para que o tipo de personalidade serve. Elas usam o tipo só como um bode expiatório para não resolver os seus problemas e culpar uma outra coisa externa, que daí ela não precisa resolver os seus problemas, então tá tudo certo. Então essa realmente é uma crítica válida. Não culpe sua personalidade, não é culpa da sua personalidade, é só um teste de BuzzFeed. Não é só um teste de BuzzFeed para descobrir qual princesa da Disney você é. Mesmo que algumas pessoas tratem desse jeito. Os tipos de personalidade são muito mais complexos e vão muito mais a fundo. E tem muito entendimento do comportamento e funcionamento do ser humano. Então não é um teste de BuzzFeed. Então se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir até o final. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Deixa sua curtida no vídeo porque ajuda. E até mais.